Então, bom dia a todas e a todos. Iniciamos mais um encontro do nosso Seminário Brasileiro de Teses em Ciências Criminais, nosso encontro de outubro deste ano, e vamos debater a tese do Renato Vieira, que foi defendida na Universidade de São Paulo há alguns meses, uma tese atual, já publicada, com esse livro aqui pela editora Revista dos Tribunais, chama Controle da Prova Penal, Obtenção e Admissibilidade. Agradeço muito ao Renato pela participação, pela disponibilidade, pelo interesse de debater as ideias, e também à professora Fernanda Vilares, ao professor Marcos Eberhard, que estão gentilmente participando também para debater, para a gente conseguir avançar nas questões relevantes sobre esse tema tão relevante. Como sempre, nosso seminário, o autor da tese fala 15, 20 minutos, depois cada debatedor, 10, 15, retorna para o autor e depois a gente abre para mais perguntas para quem tiver interesse. Antes de passar ao Renato, passo ao Bruno, para que também dê um bom dia, que é o nosso outro coordenador aqui do seminário, depois o Bruno passa diretamente ao Renato. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, só registrar aqui meu agradecimento ao Renato Vieira, que aceitou nosso convite. Agradecer ao Marcos, à Fernanda, e dizer que é uma grande alegria que a gente está arrumando para mais um fim de ano aí cheio de teses interessantes, cheio de debates interessantes no nosso seminário. E uma alegria poder contar com vocês, tá? Renato, Fernando e Marcos. Muito obrigado. Posso passar a palavra para o Renato, né, Vinícius? Isso, Renato, fica à vontade para fazer a introdução da tese. Bom dia, Vinícius. Uma alegria estar com você de novo, meu amigo querido. E queria te agradecer a paciência de ter remarcado para algumas vezes já esse evento aqui. E hoje, apesar da minha situação de saúde, se eu remarcasse, você não ia mais ser meu amigo. Então, eu decidi um pouquinho desse jeito mesmo anuir. E estou muito feliz de estar aqui. Não conhecia nem virtualmente, o que dirá pessoalmente o Bruno. Estou muito honrado também, Bruno, por você estar aqui. E estou muito alegre de contar com a Fernanda e com o Marcos. Ambos sabem que eu já fui devidamente arguido, então vocês vão ficar só discutindo tranquilidades aqui comigo. E com as demais pessoas que estão acompanhando, a Dayana, e, enfim, quem mais eventualmente entrar aqui nesse encontro. O Vinícius tinha me feito o convite já faz um tempo para expor e debater mais livremente, né, a tese. Desculpem, gente, que eu estou realmente bem entupido aqui. Esse trabalho começou lá na São Francisco com uma indagação minha com relação aos meios de obtenção de prova. E assim ele foi até um determinado momento, que a primeira ideia que eu tive foi meios de obtenção de prova, me situar criticamente com relação aos meios de obtenção de prova. Seja no ponto de vista conceitual, seja no ponto de vista de consequência de eficácia probatória e de valoração deles. Mas eu vi que tem um problema ali, e aí eu vou falar sobre isso quando eu for explicando um pouco mais a tese. E aí, estudando mais a fundo, eu achei que um caminho interessante para se seguir, e aí sim foi o que redundou na tese, por isso que ela fala da obtenção e admissibilidade, foi separar um pouco essa consagração que nós temos no Brasil, a partir da doutrina italiana, do Máximo Nobile, sobretudo, da valoração, e voltar um pouquinho a preocupação acadêmica para o momento prévio à valoração. Por isso eu escolhi obtenção e admissibilidade. E aí vocês, pesquisadores e pesquisadoras, veem Tarufo e toda a doutrina que foi consolidada sobre isso, o histórico do controle das provas, é um histórico mais recente que leva em conta a valoração, leva em conta a livre motivação, leva em conta a superação da prova tarifada, e no meu entendimento, isso tem uma consequência pragmática também no processo penal brasileiro. Sem prejuízo disso, nós devemos atentar para o momento anterior. Muito bem. O primeiro aspecto que eu fiz foi tratar da epistemologia, mas não a fundo, propositadamente não a fundo, para estabelecer só algum chão para a tese, que como disse a Susan Hack, o direito está ligado à epistemologia até o pescoço.
Também, da mesma forma, e aí, no meio do caminho do desenvolvimento da tese, foi defendida a titularidade do professor Gustavo Badaró, que tratou a fundo de epistemologia judiciária no Brasil, para mencionar que a epistemologia judiciária trata de como se produz a prova, da eficácia da prova, da idoneidade da prova. E, a partir daí, eu comecei a trilhar o caminho, estou só expondo, né, a tese para a gente poder debater aqui. Comecei a trilhar esse caminho de uma perspectiva que prova é aquilo que o direito diz que é prova. Portanto, prova é uma noção quase que artificial, é uma noção institucionalizada, é uma noção regrada. Prova significa regra. Prova significa regra de prova. Não existe prova livre. Nem Bentham advogava pela total e absoluta liberdade probatória. Eu fui descobrir isso não lendo um tratado gigantesco do Bentham, mas há um livro recente, de 2019, do Damasca, que é Evaluation on Evidence, que prova por A mais B, com as passagens do Bentham, que, segundo esse entendimento, nem o Bentham achava que a prova é rigorosamente livre. Então, prova é um procedimento institucionalizado. E aí, caminhei nessa medida, e tem autores que eu importantes, como a Sarah Summers, John Jackson, que prova é aquilo que o direito trata como prova. Muito bem. Regras probatórias. E chegando em regras probatórias, caminhei um pouco mais para falar, ok, se eu tenho regra probatória, se eu tenho o que o sistema trata como prova, e prova é uma noção institucionalizada, como que eu lido com a questão de o que pode e o que não pode, já que eu vou chegar num determinado momento de obtenção e admissibilidade. Aí tive que fazer um esforço pequeno sobre os sistemas de civil law, de common law, para resgatar a distinção, pelo menos originária, entre exclusão probatória, de um lado, começando com Boyd, 1886, nos Estados Unidos, e toda a discussão de política criminal que lá teve também, mas ainda que não se chamasse de política criminal, eu pude ver alguns textos do Wigmore que separava e chamava as regras de exclusão probatória de estéreis, de arriscar a inocentar culpados por conta de questões formais, e as regras de exclusão probatória dos Estados Unidos, como elas foram originadas como facere, porque primeiro a regra é inclusão, a regra é liberdade total pelo sistema deles. Depois do trabalho do 1903 do Belling, que veio com as proibições probatórias, com a sistemática europeia continental. E aí uma non-facere, é uma escolha prévia que o Estado faz, é uma delimitação a priori que o Estado faz, dizendo por motivos ou epistêmicos ou contra-epistêmicos algo que não pode ser introjetado no processo. Então, em primeira medida, há uma introjeção no processo e tem que extirpar. No segundo momento, há uma previsão prévia do que não pode ser introjetado no processo, então não entra a regra de proibição probatória. Por que eu estou falando isso aqui? Porque, correndo um pouco aqui contra o tempo, nós chegamos em 88, até antes de 88 nós não tínhamos nenhuma previsão disso, mas antes aí, Fernanda, tem a questão do Damasca e a questão do Herbert Packer, são dois autores que eu acho fundamentais, ainda que não tenha, a tese não tenha ido muito para esse lado da política criminal, mas o que eles dizem é uma coisa que todos nós sabemos, né? Em matéria probatória, como tantas outras, uma certa política criminal é o que vai conformar se o Estado é mais laxo, permissivo ou não nessa matéria, dependendo dos interesses escolhidos por uma questão de política criminal. Bom, e aí os modelos do Packer e do Damasca, enfim. Mas eu disse isso primeiro para dizer que hoje nós temos nesse critério uma mistura dos sistemas common law e civil law. Isso já foi objeto, inclusive, de gente que veio para o Brasil para falar no IBCCRIM sobre isso, fertilização cruzada. O Fabrício Guariglia veio falar sobre isso. A Marina Gascon, os trabalhos dela são muito importantes sobre isso, que ela que chama de norte-americanização das regras de exclusão de prova ao longo de todos os cenários. Isso é importante. Mas por que para nós aqui? Porque o Brasil começou a tratar disso só com a Constituição de 88. Não havia previsão específica dos códigos até 88. A previsão constitucional de 88 é a porta de entrada, é a regra de
proibição probatória. Nós não conhecíamos critérios de temperamento que vêm dos critérios de exclusão probatória, como vem do modelo norte-americano até a reforma de 2008, salvo a previsão. A previsão da 9.099 é outra coisa, que é a questão de pertinência e relevância. Bom, chegamos aí, e aí, para tratar não da valoração, mas da obtenção e admissibilidade, eu resgatei as fases procedimentais do método probatório, do procedimento probatório, dos 4 momentos: admissão, proposição, produção e valoração. Separei, do meu ponto de vista, que valeria a pena separar a admissão como uma fase, propriamente dita, desse modelo, da admissibilidade, que é um critério atrelado à prova. A prova pode ser admissível ou não admissível, dependendo da previsão legal, dependendo de critérios formais ou de critérios lógicos. Mas a admissão, como se só é um momento procedimental na produção probatória. Muito bem, separei isso, resgatei as categorias que a gente vem reproduzindo de meio de prova, meio de obtenção de prova, e aí me detive um pouco mais. Só explicando, né, Vinícius, a tese, me detive um pouco mais no meio de obtenção de prova, para dizer uma coisa que eu já tinha pensado lá atrás, quando era o momento inicial quando eu achei que a tese fosse para isso, depois ela virou obtenção de admissibilidade. Os italianos se esforçaram muito, e a gestação do Código de Processo Penal Italiano de 88 durou 10 anos. Esse código é chamado do Código dos Professores, né? Os italianos se esforçaram muito para dar uma terminologia melhor ao que vinha do Códice Rocco de 30, terminologia, sistema operativo. Eles tentaram dar uma simplicidade a isso, por isso que eles fizeram em tópicos diferentes os meios de prova, os meios de obtenção de prova, e lá eles conceituaram os meios de obtenção de prova como rastros, meios de chegar à prova, traços, rastros, enfim. Mas eu tive no congresso probatório em Girona, aí o Betis, nesse congresso que estava, pude chegar, isso evidentemente não falei na tese, porque não ia ficar fazendo depoimento pessoal na defesa, na banca. Mas o Betis falou, não, isso aí não adiantou nada, isso foi muito esforço do Ennio Amodil. Segundo o que o Betis me disse, que estava na discussão toda, isso aí foi uma questão professoral do Ennio Amodil, um critério que ele inventou para forçar. Bom, mas o fato é que nos livros do Betis e alguns italianos e portugueses que eu pude pesquisar, e me convenceram disso, essa categoria é uma categoria que é obscura, que é supérflua, que não resolve o problema, não simplifica o problema, ao contrário, para mais complicada a operatividade do sistema. E o Paulo da Mesquita é um autor que não é muito lido aqui no Brasil, mas é um autor bastante importante. Fala que não tem nem suporte epistemológico essa categoria, meios de obtenção de prova. E aí eu fui vendo algumas possibilidades de crítica, e assim, na Itália, apesar de todos os esforços, se falava que, olha, comumente se usa a surpresa. E me incomodava, antes de aprofundar nesses estudos, os autores usando como se fosse cientificamente válido dizer que comumente alguma coisa pode justificar uma determinada categoria. Bom, se é comumente, com frequência, isso não justifica absolutamente nada. E pensando em meios de obtenção de prova, comumente, uma quebra de sigilo bancário, fiscal, que é conceitualmente vista como meio de obtenção de prova, não precisa ter surpresa nenhuma, os dados são estáticos, enfim, só para tentar desconstruir um pouco ou esse conceito que ficou um pouco reificado quando ele veio para o Brasil, e ele só foi consagrado na Lei 12.850. E aí, só para chegar um pouco nesse patamar, assim, hoje nós vemos autores, por exemplo, como Badaró, que fala de técnicas de apoio, técnicas de investigação. Os portugueses que seguiram, beberam da fonte da discussão que vinha 10 anos antes da consagração do Código de Processo Penal italiano, falam, o Manuel da Costa Andrade e outros falam métodos ocultos de investigação. Então, não é um problema de conceito de meio de obtenção de prova, o problema é uma técnica de apoio. Isso me possibilita chegar mais longe a responder a pergunta do controle,
que é a grande pergunta da tese. O sistema de fiscalização da obtenção e admissibilidade da prova brasileiro, ele é o suficiente ou ele pode ser melhorado? Eu entendi que ele pode ser melhorado e por isso ele precisa de um controle. Isso foi só uma categoria, né? E aí depois eu tratei de outras categorias que o Brasil passou a seguir também com as reformas de 2008. Uma delas importante que veio antes de 2008, nós não tínhamos essa categoria tríplice de cautelar, irrepetível e antecipada. Nós tínhamos só a repetível e não repetível. Essa crítica era feita pelo professor Antônio Magalhães Gomes Filho. Então, veio essa crítica para cá em 2008, no 57, salvo engano, do seu código. E aí eu falei, bom, o que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos melhorar o sistema? Bom, e também tentei manter os olhos abertos, não só essa crítica de categoria XYZ, ou alguma das que eu já falei aqui, mas isso é uma coisa que acho que nós temos que amadurecer muito no processo penal brasileiro, é olhar para o lado, olhar para perto. E, como nós sabemos, o espírito reformista da América Latina não é recente. O espírito reformista começou com a Escola de Córdoba de 1939, foi a primeira discussão sobre a reforma do processo penal na Argentina. E depois, da década de 60 em diante, não vou ficar me aprofundando muito aqui, dos estudos do Langer e tudo mais sobre isso, porque tem um viés também de política criminal, né, Fê? Sobre isso de orientação num sentido ou de outro. Teve um investimento maciço da USAID na América Latina, enfim, é uma outra discussão. Mas o fato é que na década de 60 em diante, e as críticas podem ser bem profundas aqui, por um colonialismo do sistema latino-americano como um todo. Mas, enfim, na década de 60 em diante, os sistemas começaram a ser modificados e, sobretudo, isso chamou atenção, e aí eu fiz esse recorte no trabalho, para chegar no Código de Processo Penal Modelo, a partir de uma exposição que foi feita no Rio, em 88, com Júlio Maia e Quadra Pellegrini Grinover. Assim, fase de recepção da prova, que nós não temos aqui, esse código instituía, artigo 272, uma fase específica de recepção da prova nós não temos aqui. De fato, um processo penal trifásico, uma fase autônoma, intermediária, autônoma, para discussão e depuramento dos elementos de informação que chegaram aos autos até aquele momento, para depois levar adiante. E aqui tem um aspecto pragmático, porque aqui eu vi vários diplomas de direito próximo nosso aqui, Chile, Uruguai, Colômbia, que consagram isso já, mas também é uma ideia que vem, e aí um modelo importante, o modelo italiano da audiência intermediária, e me convenci de que os italianos têm razão quando falam que é uma chamada audiência de esmistamento, uma audiência de depuração. E aí tem um aspecto pragmático muito importante para nós brasileiros, porque, como eu disse, se ficamos pensando só na valoração, a postura do juiz que não tem um mecanismo de controle, ele admite a prova e diz, doutores, eu vou apreciar isso no momento da valoração. Então, uma prova cujo controle tem que ser feito quanto antes, sobre os critérios formais e lógicos de produção e admissibilidade, ela entra nos autos, ela produz suas consequências e a carga e o ônus argumentativo que qualquer juiz terá para eventualmente excluir aquela prova depois de produzido tudo, seja em cadeia ou mesmo que não seja em cadeia, no momento da valoração, que é o último dos momentos da fase do arco processual probatório, torna quase que insustentável, com grande frequência, esse controle. Muito mais difícil, porque mistura a valoração com o controle que deveria ser um controle feito em momento e com critérios diferentes. Então, aí tem um aspecto pragmático que eu reputo realmente importante. Bom, eu sei que eu vou avançar aqui, Vinícius e demais colegas, para que a gente possa debater. O que eu propus aqui? Eu fiz um histórico também de inexistência de momento específico de controle, de fase de controle da admissibilidade que nós, de fato, não temos no Brasil. Tentamos isso um pouco com o anteprojeto Frederico Marques, Hélio Tornag, década de 60,
Tentamos isso mais um pouco quando falava em julgamento antecipado da lide com o anteprojeto Frederico Marques, década de 70. Tentamos isso um pouco com o anteprojeto Salvo Figueiredo Teixeira, década de 90. Tentamos isso com o trâmite do PL 4207, que redundou nesse dispositivo do 395 e 397 do CPP, 396 e 399, né? De recebimento da denúncia. Não conseguimos. Então, as propostas da tese, e aí também, assim, já fui arguído, então fico até mais relaxado para discutir isso aqui com os colegas. O Badaró falava, Renato, se você só propuser a fase de controle, já está bom, já é muito bom, né, em termos de melhora do sistema. Então, um grande eixo de proposta da tese foi estabelecer uma fase específica, intermediária, de controle dos elementos de informação. Essa é uma proposta. Essa fase seria exercida pelo juiz das garantias. Ela demandaria uma audiência oral. Nessa audiência oral, as partes exerceriam o contraditório sobre a regularidade ou não daqueles elementos de informação que já constavam da investigação até aquele momento, para então, como é a ideia de uma fase de controle, uma fase intermediária, depurar-se o que é lícito e o que não é lícito, e aí o juiz das garantias, recebendo a inicial queixa ou denúncia, encaminha o auto de abertura ao juiz oral. Num modelo muitíssimo parecido com o que nós temos aqui nos sistemas de países da América Latina. Então, primeira fase é isso, e aí tem, na tese, tem proposta de alteração legislativa nesse particular. Uma outra proposta que foi feita na tese, ela tem a ver com o incidente processual. Como eu disse para vocês, essa categoria dessas três situações, irrepetível, cautelar e antecipada, e foi bem complexo aprofundar um pouco nisso, porque há uma distinção aí complicada de exercício contraditório numa e na outra situação. Nós temos um trabalho importante do autor brasileiro, que é o Gustavo Soares, sobre isso, um trabalho bem importante sobre isso. Ele faz uma analogia com os critérios médicos das doenças. E aí, se a prova é repetível, se não é, se pode aguardar, se não pode. Enfim, eu trouxe para o modelo brasileiro um modelo de incidente processual. Numa determinada medida, esse incidente processual já vinha sendo trazido do âmbito doutrinário, o Aldir Lopes Júnior trata disso também nas obras dele, mas esse modelo de incidente processual seguiu um pouco o critério da Argentina para trabalhar com essas categorias diversas, mas a Argentina admite uma certa uniformização dessas medidas, porque há situação de prova pericial, prova testemunhal, prova irrepetível, prova antecipada e prova cautelar. E aí, na medida em que eu trouxe o modelo de incidente processual no Brasil, em que também tem que haver o contraditório, inclusive para o controle da existência daquela situação pretendida que justifique o incidente, eu trouxe isso alterando o 225, o 366 e coloquei um 57A do Código de Processo Penal. Inclusive, o incidente processual pode acontecer tanto na fase preliminar quanto na fase judicial, como a gente sabe. Um outro critério que eu trabalhei na tese foi um critério de elementos de informação pré-constituídos, porque há uma distinção entre provas endoprocessuais, provas extraprocessuais. Isso eu vi que a Janaína Matida estava aqui entre nós, o Tarufo, com a didática inigualável que ele teve, tratava disso muito bem. Então, aqui não trouxe, isso foi objeto também de um debate na tese, na banca, não trouxe uma exigência de uma audiência oral para isso, mas sim um controle tão logo haja essa introjeção desse elemento nos autos, o que nós não temos no Brasil. Nós não temos isso tampouco aqui no Brasil. Vou terminar, Vinícius falou, 5 minutos, e trouxe as técnicas ocultas de investigação, trouxe um critério que eu chamei de duplo critério,
para controle, um critério no momento do requerimento da produção de determinada técnica de informação, e tão logo também no momento em que essa técnica de informação seja concluída, que ela entre nos autos, porque eu vou dizer para vocês, não é que não há isso, não há uniformidade nisso aqui no cenário brasileiro. Uma uniformidade vai trazer segurança, vai trazer operatividade, vai trazer um chão para que o juiz possa decidir isso com maior conforto e previsibilidade para todos os envolvidos. Uma última coisa que eu queria só ponderar aqui, e todas essas sugestões que eu falei, elas naturalmente constaram de projetos de alteração legislativa que estão espraiados na tese. Essa regra geral de controle, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista lógico, e aí a gente pode conversar aqui depois, que vai ter mais tempo, nós não temos uma regra geral disso. E eu sugeri essa regra geral alterando o 5.7, passando a ter um 5.7b, para que esse controle seja feito em absolutamente todas as provas. O que nós temos hoje é prova oral, que o juiz indefere as perguntas manifestamente protelatórias, impertinentes, enfim, 400 e 411, alguma coisa assim, do CPP, mas isso tem que ser uma regra geral para todos os mecanismos de produção probatória, todos. Isso tem que ser uma regra geral, mesmo o controle formal e o controle lógico. Isso também eu propus alguma alteração legislativa nesse sentido. Eu acho que eu passei um pouco do tempo, gente, mas eu queria só agradecer. Eu estou abusando um pouco da informalidade aqui, mas acho que não tem problema, né, Vinícius? E aí é para a gente nos ajudarmos, né, a pensar num processo penal melhor do que o que nós temos hoje aqui. E agradeço a paciência de vocês que já estão aqui até agora. Estou aqui à disposição para ouvir vocês também. Maravilha, obrigado, Renato. A ideia é essa mesmo. O seminário não é uma nova banca, todas as teses já foram submetidas, aprovadas. A ideia é debater a tese mesmo, o conteúdo, pensar o que a gente pode avançar, quais são as pautas importantes para a gente pensar, para a gente avançar junto na construção desses temas tão interessantes como é o teu. Então, durante tua fala, já fiquei instigado a fazer perguntas, especialmente relacionando com a sistemática do juiz de garantias, que eu acho que é interessante, como introduzido no CPP, mas sem qualquer tipo de previsão em relação àquele controle do que passaria dos autos da investigação para os autos do processo. Eu acho que esse é um ponto interessante para, talvez, trazer uma aplicabilidade já concreta para a tua tese nessa eventual reforma, quando entrar em vigência, né? Espera-se. Mas, sem querer avançar nas minhas perguntas, eu já vou passar diretamente aos debatedores, sem antes agradecer a participação da Dayana, da Esther, do Onésimo, com câmera ligada e maravilhosos, também os demais colegas participando, especialmente Janaína, Bruno, Jéssica, Gabriel, Marcela, Daniel, cumprimento a todos e também aos demais que estão aqui assistindo. Professor Marcos, fique à vontade para iniciar os debates, depois já seguimos com a professora Fernanda e abrimos aos demais que têm interesse em participar ao final também. Então, Marcos, obrigado pela tua participação, fica à vontade para os teus comentários. Obrigado, Vinícius. Primeiramente, quero agradecer o convite, é a primeira vez que eu participo desse evento, que é bastante importante, até mesmo porque nós temos teses fantásticas no Brasil e realmente a gente precisa divulgar. Aqui no caso do Renato, que a gente tem uma tese que foi base de uma obra que já é uma obra bastante conhecida, ainda assim é preciso estimular realmente a divulgação, porque isso tem, antes de seguir qualquer comentário sobre a tese, mas isso tem para mim o que na verdade me importa muito, que é uma aplicação prática direta no que a gente está fazendo hoje no processo penal. Ou seja, para quem hoje está literalmente trabalhando na advocacia, enfim, na defensoria, vai ter que se preocupar, sim, com essa questão do controle probatório, com essa questão da licitude da prova. Então, obrigado pelo convite, pela importância do evento, me sinto lisonjeado. Obrigado, Bruno, obrigado, Vinícius. Uma satisfação estar aqui do lado do Renato, do lado da Fernanda. Janaína está aqui, outras pessoas que também eu conheço, o Onésimo, enfim, a Esther, outros tantos, se citam todos cumprimentados. Bom, é preciso dizer, com uma lealdade, que todos nós que estamos aqui, a transparência que nos é peculiar,
que essa conversa que a gente está tendo aqui, ela já aconteceu antes, né, Renato? Nós já conversamos muito antes, porque eu, quando o Renato publicou a obra, eu estava tentando crescer na tese, desenvolver a tese. Eu peguei o livro do Renato, li ele inteirinho, risquei ele inteirinho e pedi ajuda para o Renato. Senta aqui comigo, por favor, se tu puder, toma um café, que na verdade não foi um café, foi um turno, né? E vamos debater aqui a tua obra, tu me ajuda? E o Renato, despretensiosamente, foi lá, achando que era um cafezinho, que a gente ia tomar um cafezinho. Daqui a pouco eu tirei da mochila a obra dele, o livro, e todo riscado com 50 mil perguntas. E aí, então, não nesse nível aqui, mas essa discussão sobre a obra do Renato, ela já aconteceu antes, com a transparência que vocês precisam saber. A forma como o Renato escreve, né, como um bom advogado, trabalhando problemas que nós temos ao redor de conceitos e reduzindo a densidade aqui de muitas questões que efetivamente nós precisamos ultrapassar, trabalhando, por exemplo, o conceito de elementos de informação pré-constituídos, lá na página 254, e são tantas outras, são tantos outros conceitos que o Renato propõe para viabilizar a tese dele, que, em verdade, a obra é muito mais abrangente do que isso que ele disse. Mas o que eu coloco aqui para nós discutirmos é o seguinte: eu me justifiquei na minha tese o tempo todo sobre isso. Eu fui lá na obra do Renato, trouxe as ideias do Renato e me justifiquei o tempo todo sobre isso, mas eu tenho uma dúvida realmente, para mim, extremamente relevante, que é a seguinte, Renato, e talvez aqui eu precise realmente entender mais e entender melhor. Mas eu estou admitindo para argumentar que tu propôs um controle probatório que se dá através de audiência, nas mãos do juiz das garantias, mas que também tu propôs um incidente probatório. E eu sempre debati contigo e trouxe isso, que a minha preocupação, e aqui é o que eu te proponho ao debate, é o seguinte: como tu propuseste, será que nós não estamos colocando de forma essas ferramentas que são belíssimas, mas nós não estamos limitando o uso dessas ferramentas para esses momentos em que elas poderão ser propostas e ponto? Vou te dar um exemplo. E aí eu acho que esse é o ponto. Quando é que, efetivamente, no sistema que nós temos hoje, e na forma como efetivamente o sistema funciona? Ontem eu tive 2 sustentações orais. Uma às 10 da manhã, uma às 14 horas. A das 10 da manhã aconteceu às 14h45. A das 14 aconteceu às 18. Não há nenhum problema em relação ao tempo. Mas eu quero dizer que até chegar na minha hora, eu ouvi mais de 100 vezes a expressão verdade real. Mais de 100 vezes, inclusive por advogados. Então, nós temos uma questão cultural bastante forte no contrafluxo dessas medidas de controle que tu propuseste e que eu também, de alguma forma, proponho. A pergunta que eu te faço é, considerando o momento que a gente está vivendo, em que se descortinam ilicitudes muito tarde no processo penal. Por quê? Porque nós temos uma avalanche de medidas cautelares, normalmente trazidas aos autos, como tu mesmo coloca, por mera juntada, porque formadoras de meios de obtenção de prova. Isso normalmente vem acompanhado de outras cautelares, como, por exemplo, uma prisão. Nós nos preocupamos demasiadamente com isso, afinal de contas, temos que soltar o nosso cliente. Quando a gente percebe, a denúncia já está recebida. E aí a gente vai, citação, resposta, acusação.
A resposta à acusação ainda é muito cedo para conseguir fechar todas as pontas e entender eventuais ou todas as ilicitudes que, por acaso, ali estejam. Um exemplo, chego lá na audiência de instrução e aí provoco o policial que foi lá e extraiu os dados do aparelho celular, do aplicativo WhatsApp, da pessoa que está investigada. E questiono o policial militar, que até agora não se sabia disso. Só se sabia que os dados teriam sido extraídos. Mas como que foram extraídos, de que forma que foram extraídos, a gente não sabia. E o policial militar vem disso com toda a tranquilidade do mundo, doutora. Isso deve estar nos autos. Eu peguei o meu telefone e fiz print das mensagens que estavam no celular da pessoa que eu pedi autorização do juiz para poder extrair os dados do WhatsApp. Certo, mas e como é que o senhor cuidou disso? Mas como assim, como que eu cuidei? Eu liguei o celular, coloquei lá no WhatsApp Web, fiz o que tinha que fazer e tirei prints disso, tirei fotos disso. Pior que print, tirei foto disso. E está aqui nos autos. Tá, mas isso vem a mim muito tardiamente. Isso chega a mim lá nos memoriais. O que eu faço? Alego lá que nós temos uma ilicitude probatória. Como é que tu resolveria isso nesse modelo que tu propõe? Essa é a questão. Por quê? Sob a pena de o maior problema que tu propuseste, que, aliás, é o problema que nós temos, e é o problema que eu também proponho, e é um problema que todos temos, que é a largura do livre convencimento, mais uma vez, abarcar conceitos de admissibilidade, na verdade, de admissão, como tu propõe, fases, né, de admissão, admissibilidade, e aí, se os conceitos, todos eles, hoje no processo penal, diferentemente do que tu propôs, todo mundo trata como se fosse da mesma forma, mas, em verdade, eu concordo contigo, está completamente certo, eu dividi admissão e admissibilidade, mas o juiz lá na sentença vai dizer, mas eu nem usei para me convencer essas mensagens de WhatsApp. Portanto, me livre e convenci de outra forma. Ou seja, ele misturou de novo na valoração. Como é que eu socorro essas ilicitudes que acontecem tardiamente dentro do processo nesse modelo que tu propôs? Eu tenho outros questionamentos, mas são questionamentos assim que não terão repercussão prática. Eu acho que esse sim, esse é um questionamento que tem repercussão prática no dia a dia do processo penal. Obrigado, Vinícius. Obrigado, professor Renato. Maravilha, eu que agradeço, Marcos. Acho que são várias questões interessantes e é fenomenal a gente poder reunir duas pessoas que pesquisaram, que fizeram tese sobre o tema semelhante. Então, acho que a ideia do seminário é essa mesmo, tentar potencializar o debate com pessoas que conhecem, que aprofundam o tema. Antes de devolver ao Renato para que retorne as considerações, passo para a professora Fernanda Vilares, a quem agradeço pela parceria de sempre e pela disponibilidade de participar mais uma vez aqui do nosso seminário. Então, Fernanda, fica à vontade. Obrigada, Vinícius. A minha disponibilidade é diretamente proporcional à sua generosidade de sempre me convidar e pensar no meu nome. E também, claro, o Renato, eu sei que ele indicou o meu nome para a gente estar aqui conversando hoje. É uma alegria imensa estar junto com vocês, pessoas que me afetam, e por isso construímos relações de afeto. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da academia é estarmos sempre lado a lado e construindo ideias, consciência que pode, de alguma maneira, afetar também a realidade das ciências criminais. O Marcos estava falando sobre a questão de ouvir a verdade real tantas vezes nessas sustentações que ele ouviu, e eu lembrei de uma aula outro dia que um aluno levantou a mão e, professora, mas a verdade real, eu fiz, do meu jeito muito típico, aquilo doeu de uma forma, e para nós que estudamos isso profundamente dentro de um contexto científico de linha similar, é um absurdo, mas no dia a dia não é, e a gente está aqui para ficar falando o óbvio, infelizmente, mas porque é necessário.
Então, de pronto, Renato, eu parabenizo e reconheço o enorme valor do seu trabalho, no sentido de que traz mais uma contribuição nessa linha aí de política criminal ampla, humanista, garantista, de controles, que é algo que eu não estou na sua bibliografia, isso não é uma crítica, é só uma observação. Mas eu conversava com você essa semana sobre outros assuntos e disse que nós sempre estamos olhando para o mesmo caminho, ainda para o mesmo destino, ainda que às vezes pensemos em estratégias diferentes. O meu livro está aqui do meu lado, não é esse o nome, mas a minha tese, ela chamava Ação Controlada e Criminalidade Organizada, os controles necessários à atividade investigativa. E de uma forma muito coincidente, o que você propõe na sua tese é algo muito parecido com o que eu proponho. Embora a minha proposta tenha um locus específico dentro da investigação da criminalidade organizada, e eu trago a ideia de que a operação policial seria uma ação controlada, a gente poderia usar aquele dispositivo legal para limitar, para trazer controles a essa atividade. E daí, em algum momento, no final, eu proponho a ideia de um plano investigativo que proporcionaria justamente esse mesmo controle que você traz. O lógico, quando eu falo de investigação e da ideia de trazer uma teoria geral da investigação, seria uma metodologia que traria a ideia do que é ou não necessário como esclarecimento dos vazios informacionais dentro das hipóteses, das inferências que são criadas. Eu, inclusive, parênteses, queria a Janaína escrever alguma coisa junto com alguém que saiba muito mais epistemologia do que eu, porque tem uma linha de encontro forte aí do que se fala de teoria geral da investigação e epistemologia, de como essas hipóteses e esses vazios podem ser especificados em termos de inferências, enfim, de raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, etc. Bom, isso tudo dito, Renato, quando eu falei para você que eu queria tratar um pouco de política, e aí por isso que eu falei da minha tese, eu quero compartilhar uma preocupação que eu tenho, muito mais pragmática, não dessa política criminal em sentido mais amplo, de diretiva, de poder punitivo, mas sim de problemas práticos, quando nós escolhemos o como fazer. Porque faz 10 anos, mais ou menos, que eu pensei sobre isso e escrevi, e nesses 10 anos, a prática e, de alguma forma, a forma que eu enxerguei o sistema, inclusive no processo legislativo, me desiludiram. Me desiludiram não no sentido que o Marcos comentou, porque os conceitos não são tão bem formulados, mas me desiludiram na questão estrutural. E a minha dúvida principal é a seguinte: será que nós temos condições de colocar isso em prática dentro da estrutura de justiça criminal já existente? Né? Eu preciso celebrar fortemente o seu trabalho exímio da proposta legislativa. Quem trabalha com isso e se dispôs a fazer projetos de lei em algum momento da vida acadêmica ou profissional sabe quanto é difícil fazer um projeto de lei. E você não só fez essa proposta, como você fez a pesquisa e inseriu a mudança necessária em cada artigo que poderia tocar nesse tema. Isso, assim, é digno de muita admiração. Agora, só fazendo uma contribuição, em alguns pontos, por exemplo, no artigo 366 ele que você propõe, o texto é muito corrido, assim. Existem técnicas, manuais de redação legislativo, eu só sei disso porque eu estive lá dentro, né? Então, por isso que eu trago aqui para dividir esse conhecimento, para trazer esses mandamentos de forma mais clara e objetiva possível, para não haver confusão na interpretação. Mas isso é só uma observação lateral. O meu ponto principal mesmo seria
saber a sua opinião sobre essa questão da aplicação prática desses controles todos. E eu trago um dado só para start da discussão. Quando a gente estava discutindo o juiz de garantias, e veja, a minha tese de doutorado defende a figura do juiz de garantia, eu sou apaixonada pelo sistema espanhol, a fase instrutória, eu acho que faz todo sentido e me alinho 100% ao que você propõe. Mas ali, na época da discussão legislativa, o que foi trazido é que a Defensoria Pública ela tem 30% dos defensores necessários no Brasil. Então, o trabalho dependeria de uma quantidade X de defensores e nós temos 30% de funcionários correspondentes. Ou seja, a gente não garante o direito de defesa. E aí a imparcialidade, o controle epistêmico, o controle de admissibilidade, tudo isso seria como o filé mignon de um arroz com feijão de uma população que passa fome. Eu queria te ouvir sobre isso. Beleza, obrigado, Fernanda. Já passamos diretamente ao Renato para que faça os seus comentários. E depois o Gabriel fez já uma pergunta ali no chat, eu também tenho algum comentário, mas comenta inicialmente os dois debatedores, depois a gente abre para quem mais quer participar aqui também, fiquem à vontade. Então, muito obrigado, professora Fernanda Vilares, pela sua participação e passo ao Renato para que faça os seus comentários. Continua muito escuro aqui, né? Eu tentei levantar uma hora, mas aí eu não ia ouvir a Fernanda. Ou tá dando para me ver mais ou menos bem? Tá dando para ver? Tá dando. Agora ficou mais baixinho um pouquinho só. Você mexe aí no fone e vê se melhora um pouco. E agora, tudo bem? Tudo bem? Tá bem, tá Dá para mais... ouvir. Tá. Gente, eu também, quando eu comecei a expor aqui, eu não vi quem que estava aqui, então eu tinha visto a Janaína, mas eu não tinha visto a Esther, não tinha visto o Onésimo, que eu conheço, o Daniel Zacles, a Marcela Mascarenhas, e aí tem gente que eu nem conheço, que me deixa ainda mais feliz, a Verônica, o Gabriel Bulhões, enfim, eu estou muito feliz mesmo. Obrigado a todos e todas que estão aqui. Gente, o Marcos foi realmente muito sincero. A gente teve um café aqui, foi um proveitoso e surpreendente, né? Café. E aí depois, mais surpreendente ainda, foi ele ter me convidado para fazer parte da banca aqui, o Arguil. E o momento foi um momento muito importante, eu percebi isso na tese dele. Ele faz um outro recorte, tem uma outra situação, é uma tese muito interessante, ele já ouviu isso lá e vai ouvir aqui de novo, uma tese muito interessante, muito bem escrita, por isso é que ele foi aprovado com louvor, a tese dele. Então, a avalanche de medidas cautelares é uma expressão que ele usou e é antigo. O Fauzi Hassan tem uma expressão que é muito parecida com essa, que é uma hipérbole, né? Se produz tudo no inquérito e depois, na fase processual, você praticamente não produz nada, porque o que foi produzido de relevante está no inquérito, inclusive as medidas cautelares. Mais do que isso, o Badaró já vem falando em vários momentos de cautelarização do processo penal. Então, cautelarização do processo penal, isso é tudo cautelar, depois você usa o dispositivo do exclusivamente lá do 155, e tem um precedente muito importante, que é um precedente, infelizmente, da Rosa Weber, que deturpou completamente o que esse exclusivamente deveria ser visto de excepcional. Salvo engano, eu coloquei isso no trabalho, esse precedente, que foi um julgado lá. Bom, os momentos também me afligem, e é por isso que o único momento propriamente em que eu tratei disso foi na fase da audiência intermediária. Em todos os outros cenários, seja na prova pré-constituída, seja no incidente probatório, e seja no controle propriamente dito, que é o 157B, que é a minha proposta, ele não depende, ele não tem uma tábua específica. Então, no momento que se produz a prova pré-constituída, no momento que se pede um incidente probatório, deve haver esse controle. O único engessamento foi quando eu postulei por uma fase específica de
controle da admissibilidade, que essa é uma grande ossatura da tese. Pensar numa fase intermediária significou pensar no contraditório ali, né, em tratar da competência do juiz das garantias, e aí o Vinícius já tinha falado sobre isso, em excluir do conhecimento do futuro juiz que for receber o auto de abertura ao juízo tudo o que for possível excluir, salvo o que não for possível, como as medidas cautelares, antecipadas e repetíveis, se forem produzidas no momento prévio. Então, e aí é um debate que eu tive também com o Marcos, quando foi a defesa dele, que é assim, existe uma discussão entre o momento e existe uma outra discussão entre a oportunidade. Eu não defendo que deva ser dado, esse controle deva ser critério de oportunidade ou do juiz ou das partes. Tirando a fase específica do controle de admissibilidade, o momento será tão logo quanto produzido, tão logo quanto haja um requerimento de produção, justamente para que não haja esse ônus argumentativo que tende a ser insuportável quanto mais tempo passar para que esse controle seja exercido. E aí é uma questão prática. Nós estamos falando aqui, o Marcos e eu, na situação de advogados, mas porque nós nos deparamos com situações que nós reputamos a prova como ilícita, o juiz não controla. Mas isso foi um objeto também da nossa discussão lá com a defesa do Marcos. E se o Ministério Público pede esse controle, o juiz vai dar a mesma resposta? Portanto, uma tábua específica de previsibilidade atende aos interesses de todos. Ninguém sai perdendo com isso. Não é uma questão de advogado. Hoje porque nós pedimos o controle e o juiz não faz. Mas vai equalizar esse mecanismo se nós tivermos isso tão logo quanto essas pretensões entrem nos autos. O Marcos falou uma coisa que enfim, não deu para falar aqui, talvez não dê para explicar aqui também, mas essa metamorfose, de novo, da máscara, esse livro dele, gente, é um livrinho novo, 2019, livro de 100 e poucas páginas, é uma pérola. A gente está acostumado a falar do Damasco, das faces do Estado autoritário ou do direito da prova deriva, mas esse de 2019 é uma joia rara, infelizmente ainda não foi traduzido. O Damasco ali, ele fala da expressão da metamorfose de valoração e admissibilidade. É claro isso. E aí, ele não fala do tarufo, mas uma coisa é a eficácia da prova, a idoneidade da prova. O juiz, quando vai verificar o controle, ele não tem que verificar no futuro se a prova é idônea ou será eficaz para aquilo. Ele tem que separar um pouco, e é difícil, separar um pouco se a prova, em princípio, guarda alguma conexão com o fato que está em julgamento, então ele vai admitir. Ela, em princípio, trata de uma postulação que a defesa acha que vai ser útil, então ele vai admitir. Esse é o critério lógico. Mas o critério formal é um critério assim, olha, existe uma tábua para isso. Pode ou não pode. É isso, gente. E aí, também, chegando um pouco mais perto do que o Marcos falou de valoração, gente, por isso que eu fiz esse histórico na pesquisa. As limitações probatórias, elas podem ser epistêmicas ou contra-epistêmicas. E isso me ajudou muito a Marina Gaston. E o Damasco de novo, mas enfim, as limitações epistêmicas são, olha, eu estou limitando a prova porque essa prova não me ajuda a reconstruir aquela situação. Então, é uma limitação epistêmica, uma prova que não vai me ajudar, eu não vou admitir. O legislador estabelece isso. A contra-epistêmica olha, poderia me ajudar, mas existe alguma razão fora do processo, por alguma dignidade de interesse que eu vou proteger, que eu decido, política criminal, no sentido mais amplo, né, Fê? Eu decido não admitir aqui. Bom, isso... E daí os sistemas têm que se falar. Por isso que eu, com cuidado, não descer minúcias no civil e common law, mas se a gente for pegar as Federal Rules of Evidence, 401, 402, 403, elas tratam em alguma medida disso. A lógica do sistema é uma lógica que tem que ser inclusiva, sempre, indubio pro probatione, tudo bem, mas as regras probatórias existem para institucionalizar a prova. Não existe prova livre. E aí nós começamos esse debate. Se não existe prova livre, o ideal é filé mignon, é isso, Fê. O ideal é fazer com que o juiz não se contamine o plano da valoração com o plano da obtenção. Essa é a ideia. E aí eu repeti muitas vezes no trabalho, assim, primeiro, além dessa não contaminação,
Juiz que teve contato com a prova lícita não pode valorar. É óbvio que o juiz não pode valorar uma prova que foi reputada como ilícita. Houve um momento no Brasil, em algum dos projetos de lei, isso foi vetado, em que já havia essa causa de impedimento. Essa causa de impedimento é uma decorrência lógica desse sistema proposto. O juiz que conheceu de uma prova reputada como ilícita não pode valorar aquela prova no momento futuro. E se o controle tem que ser feito tão logo a prova apareça, a consequência é essa. Bom, então, isso debate para o Marcos, mas eu acho que o debate é frutífero e será mais longo, porque eu estou testemunhando aqui, gente, que não existe nada sozinho. A Fê sempre fala isso para mim também. Ninguém faz nada sozinho, não existe uma coisa concluída sozinho, e a gente se apoia nos ombros de gigantes. Então, eu estou aqui hoje pensando em conjunto para a gente ter uma solução melhor para que o sistema processual penal brasileiro. E aí, a Fê estava falando, o Marcos falou, depois a Fê resgatou a questão da verdade real. Eu não vou entrar nem no debate da verdade real, mas na banca houve um questionamento do Auri sobre a verdade como correspondência. E, assim, não é uma discussão de escola, porque, assim, a gente está num âmbito tão confortável para falar que não existe verdade real, porque a gente estudou e está absolutamente convencido disso, que esse debate nem passou, né, no trabalho. A discussão séria é esta. Olha, a verdade como correspondência, do ponto de vista filosófico, verdade como correspondência, verdade como reconstrução, verdade como rastro, que é uma linha que o Salah segue, o que isso significa, porque aí tem uma relevância do processo penal e o perfil do juiz, um juiz que vá buscar a verdade, vá tentar reconstruir, ele pode estar tentado a reconstruir, portanto, ele está tentado a ir a fundo, e aí tem um perfil que é um perfil da matriz de uma determinada estrutura processual. A redação legislativa, Fê, eu te agradeço imensamente, e eu fiquei, confesso que surpreso com os seus elogios sobre a redação, porque, claro, não foi fácil fazê-la, e não me ocorreu essa questão da redação fluida, ou redação muito extensa, e sim, isso aí é um momento para a gente discutir aqui e aceitar, porque eu recebo absolutamente como construtiva, porque eu te conheço também, isso é uma observação que vem para melhorar. Pensem, vai que isso vira uma disposição vigente no futuro, então já vamos pensar em tornar isso mais palatável. Aplicação prática, Fê, de fato, é uma questão das mais importantes, porque ao longo do trabalho eu me deparei com isso muitas vezes. Me impactou muito o modelo colombiano, que tem 34 ou 39, agora eu não vou lembrar quantas são, 34 ou 39 situações de oralidade na fase preliminar. A primeira olhada que eu dei aqui foi, nossa, que maravilha, olha só, que coisa espetacular, uma oralidade prestigiada no último grau. Mas a gente vai, né, o tempo e as leituras vão falando, bom, mas, poxa, será que a aparência é bonita, mas será que a gente vai conseguir? E aí, em alguns momentos também, eu fui desenvolvendo a tese com essas propostas, e falei, poxa, mas oralidade para tudo? Será que eu vou ter oralidade? Vou fazer uma audiência para receber a prova pré-constituída? Eu vou fazer uma audiência para discutir a regularidade do duplo controle nas técnicas de apoio? Então, estou te dando um exemplo, né, Fê, da oralidade como o suprassumo. Bom, o fato é que, no meu entendimento, a oralidade é algo que tem que ser implementado aqui, porque sequer essa discussão nós temos, assim, mais oralidade. O que dirá, então, chegar nesse patamar do suprassumo da oralidade como se ela fosse a panaceia para tudo? Não é. E aí, isso foi discutido antes de chegar na defesa com o Badaró, foi uma dentre tantas discussões tão profícuas que eu tive, que é assim, o sistema norte-americano, ele funciona para não funcionar. O sistema norte-americano chega o juízo oral 5% das demandas. E nós estamos seguindo o mesmo caminho. Não tanto por uma, chamemos de filé, ou o que quer que seja a questão da oralidade, mas porque nós estamos construindo vários sistemas de acordos e de desvios e atalhos para que a gente não chegue
no julgamento propriamente do mérito ou do caso, no juiz, no julgamento oral, público, enfim. Então, com relação a essa aplicação prática, eu acho que eu me contive pelos estudos que eu tive, porque eu vi que há como ser muito mais radical, sobretudo na oralidade, que aí eu acho que nós não teríamos uma aplicação prática aqui. Então, eu tentei dosar um pouco a modificação pretendida com o projeto de alteração de lei, com algum juízo de aplicação prática. As deficiências, e aí as deficiências não só quantitativas de número de defensores públicos, mas eu diria qualitativas dos profissionais do direito que se deparam com essa mudança mais ou menos radical, eis aí um debate que faz parte de uma escolha de uma tese de doutorado. Assim, eu acho que eu tentei me conter para não chegar numa coisa que seria impraticável, mas há um risco disso eventualmente ser visto como algo que não vai funcionar na medida pretendida, mas é um risco que, adotando essa calibragem que eu tentei fazer no trabalho, eu acho que é um risco que a gente tem que correr. A aplicação prática pode ser melhor ou pior, e nós vamos fatalmente Aqui, a pergunta da Fernanda dignifica muito o estudo que eu fiz. Se eventualmente isso virar lei algum dia, ou algo próximo disso, ou mesmo o trabalho do Marcos virar lei, nós vamos testar, gente. A gente tem que testar porque hoje é que é impraticável, hoje é que o sistema está explodindo. Então, foi pensando para melhor. Se a aplicação prática vai haver uma eventual acomodação para que isso funcione melhor. Eu tentei calibrar os instrumentos que eu tinha na mão. Foi basicamente isso. Eu não sei se eu cheguei a falar para você já, né, Vinícius, se eu te respondi ou não, mas da exclusão física dos elementos de informação para o juiz. Porque tem o famoso véu da ignorância, gente. Vamos lembrar do John Rawls, véu da ignorância. O juiz que receber os autos, a partir do auto de abertura do juízo oral, vindo do juiz das garantias, ele tem que receber na melhor medida possível com o véu da ignorância. A ignorância é a salvaguarda do juiz. É salvaguarda. Não é disputa de poder, não é perda de poder, é salvaguarda. É o que de melhor tem para que ele possa jogar bem. Então, os elementos têm que ser estipados mesmo. Bom, enfim, eu não considero isso resposta, porque eu considero isso um diálogo e eu agradeço pessoalmente, mais uma vez, estar aqui, o Marcos e a Fernanda, enfim, quem mais está aqui. Teve uma pergunta que eu também não vi do chat, né, do Gabriel Bulhões. Deixa eu posso fazer agora, tá bom. Junto com outros comentários, e também, se alguém mais quiser participar, Marcos, Fernando, se quiserem complementar, fiquem à vontade, agora a gente pode abrir. Eu quero só fazer duas contribuições bem pontuais para não perder a oportunidade. Sobre o sistema latino-americano, tem um livro, Pensar na Reforma Judicial no Brasil, do Postigo, que ele traz muita experiência de toda a reforma. Sim, enfim. sim, Leonel. E a questão da oralidade, eu achei muito interessante, porque da maneira que eles colocam, de fato, Renato, não é só um custo a mais. A oralidade, a audiência, ela traz uma humanidade para o processo, porque ela traz empatia, a pessoa deixa de ser um documento. Como nós perdemos tanta humanidade nos contatos pandêmicos por conta da excessiva virtualização dos contatos, né? Você vira uma mensagem de WhatsApp para outra pessoa, mas a hora que você está ali presencialmente, às vezes as coisas se resolvem com mais naturalidade. Então, eu encaro esses momentos com muita necessidade, assim, eu acho que eles precisam existir. E acho que a sua proposta, ela é mais audaciosa do que, digamos, num sistema americano. Por quê? Porque quando você fala, o sistema americano existe para não funcionar, porque acaba que o processo inteiro ele vai existir em poucos casos, porque os acordos existem, beleza. Só que o seu sistema, ele vai ser aplicado nos casos de ANPP também, porque a gente não sabe, né, o que vai proporcionar a proposta de acordo e tal. Então, acho até que o controle probatório pode desarmar a persecução a ponto dela falar, opa,
né? Aqui eu tenho que pegar mais leve, eu tenho que desistir, eu tenho que arquivar. Então, eu acho que é tão importante o que você propõe, a tese, toda a ideia, que até o sistema de acordos seria impactado por isso. Vinícius, Fê, eu gosto muito de vocês, né? Então, enfim, te agradecendo aqui. Rapidinho, gente. Eu acho que o problema não está rigorosamente na oralidade. O Marcos viajou comigo, a gente viu isso. Não é rigorosamente na oralidade. O problema está na aceleração, está no ritmo. Porque o que a gente viu é uma situação tamanha que a oralidade... Isso veio dos Estados Unidos, né? Essa coisa de roldão mesmo, atropelando tudo. A pessoa chega e entra para fazer uma audiência que teria uma finalidade específica, por exemplo, uma audiência de custódia. Eu vi isso no Chile. Entra para fazer uma audiência de custódia e sai condenada. Condenada. Ah, a pena é baixa, é rápido, não sei o quê. Sim, o problema não está na oralidade. O problema está em resolver tudo, porque a oralidade propicia isso. Então, assim, para mim, as duas coisas não andam juntas. Eu sou mais na sua linha, Fê, da empatia, do contraditório e do controle. O processo tem que seguir. E aí a oralidade propicia que se siga com esse critério. A gente tem aqui inúmeras pesquisas sobre, vejam, audiência de custódia. Não é questão de impunidade, XYZ, solta muito, solta pouco. Gente, controlar a tortura, qual o problema? Qual é o problema de controlar a tortura e trazer o cara para falar só foi torturado ou não foi torturado? Assim, né? E quando muito discutir, preventiva, requisito de flagrante e tal, pronto. Qual é o problema disso? Esse é um exemplo da oralidade. E nós temos outros da oralidade, mas aí, para mim, o problema não é propriamente da oralidade que faz a coisa não funcionar. Obrigado, Fê, por essa contribuição. Para mim, e isso não era objeto do trabalho, é a questão do que se faz com as outras coisas que a oralidade permite fazer, com o processo, até no seu final. Pronto. Era isso. Obrigado, Fê. Maravilha. Então, Renato, como eu falei, acho que o teu tema é super relevante, acho que traz contribuições muito importantes para a gente pensar essa fase, especialmente diante dessa modificação legislativa, né, que a gente tem a introdução do juiz de garantias, a separação de dois autos processuais, um auto de investigação, um auto processual, mas me parece que a lei ela não explica em nada, não traça parâmetros mínimos sobre como que vai ser feito esse controle do que vai passar da fase dos autos de investigação preliminar para os autos do processo. E a tua tese vem muito bem para ressaltar a importância desse controle, eventualmente, tu diz que não sustenta que é necessário uma audiência, que pode ser um controle por escrito, mas é necessário que exista esse controle. E existem diversos problemas práticos. Eu estava conversando com uma colega italiana, eu não estudei a fundo como é que funciona lá, mas ela disse que, por exemplo, se houver uma testemunha que dá uma versão na fase de investigação preliminar, e ela altera essa versão na fase processual, ainda que o juízo da fase processual não tenha contato com a primeira versão, me parece que esse é um fato relevante para fragilizar a confiabilidade dessa prova testemunhal. E pelo que essa minha colega italiana disse, que ela falou que lá na Itália tem um mecanismo, se eu não me engano, ela disse que chama de contestação, para que as partes possam pelo menos impugnar essa prova, essa declaração, para tirar ela, para impedir que ela seja valorada, meio como se ela fosse inadmissível, para excluir ela, não para valorar a declaração feita na fase de investigação, mas sim para tirar, por falta de confiança, de confiabilidade, a declaração feita na fase processual. Então, ainda que a gente tenha essa exclusão, que é muito bem-vinda, né, essa separação de dois processos, existem muitos pontos que precisam ser melhor explorados. E aí já passo para a pergunta do Gabriel, se o Gabriel quiser falar aqui oralmente, mas ele colocou no chat, relacionando sobre a investigação defensiva, né? E acho que os vários avanços, né? O Gabriel é um dos principais autores sobre investigação defensiva. Os vários avanços que a gente tem tido sobre investigação defensiva também pressupõem esse controle mais rígido do que vai passar para o processo. Então, tudo isso pode ser viabilizado pela tua proposta, pela tua tese. Então, acho que são vários pontos interessantes. A pergunta dele aqui mais expressamente foi: a fase intermediária deve contemplar os elementos de informação produzidos unilateralmente pela defesa? Se sim,
temos como falar na fase intermediária nesses termos sem fortalecermos a investigação defensiva? E aí fica, então, meus comentários e a pergunta do Gabriel. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Que daí a gente já faz em bloco antes de passar para o Renato. Bruno ligou o áudio, quer falar Eu alguma coisa? gostaria de fazer só um comentário, Vinícius, que eu fico impressionado. Primeiro, eu queria parabenizar a excelente exposição do Renato, né, e o debate muito rico, fomentado pelo Marcos, pela Fernanda. E eu fico impressionado como vocês, processualistas, ainda têm que lutar, né, diariamente na prática, todos nós, mas vocês, teoricamente, na construção acadêmica também, contra algo que na filosofia da ciência, na teoria do conhecimento, já está superado há muito tempo, né, que é essa ideia da verdade real, né? E o professor Marcos traz isso, não, ouvi 100 vezes, né? A professora Fernanda traz, não, a gente tem que repetir o óbvio, né? A ideia de que essa crença transcendental, ilusória, mística, de que o fato bruto, a coisa em si pode ser conhecida, né, por meio dos atores do processo penal, por meio do magistrado, enfim, é algo que ali na filosofia da ciência, na teoria do conhecimento, já é muito superado. Já em Kant eu tenho uma superação disso, na separação entre coisa em si e fenômeno, né? Depois com a virada linguística, a virada comunicativa de Wittgenstein, né, de que as realidades são construídas normativamente, né, desontologiza essa ideia do fato, que o fato em si, a coisa em si pode ser conhecida, né, e a verdade por correspondência é isso, é uma verdade desontologizada, né, uma verdade construída ali no marco linguístico, no marco comunicativo, reconstruída, né, e é impressionante esse apego do Poder Judiciário ainda, e isso é isso que eu gostaria de destacar, né? Algo que está superado há muito tempo mesmo na filosofia da ciência, né? Que eu posso conhecer essa verdade mística, ontológica, real, que o fato bruto existe e que ele pode ser desvelado por alguém que tem um privilégio cognitivo, né? Então, não sei, é um magistrado claramente inquisitório, que pode desvelar essa verdade, né? Me chama muita atenção que a gente tenha que enfrentar isso ainda, assim, no dia a dia, com relação ao Poder Judiciário, e que existam defensores ainda no processo penal da verdade real. Me parece que é algo que, né, nessa tangência com a teoria do conhecimento, né, com a epistemologia, algo já muito superado, né? Depois do que a gente chama de virada comunicativa, então, do Wittgenstein, muito superado, né? As verdades são construídas, justamente, isso faz muito sentido no processo penal, são construídas ali no marco comunicativo, argumentativo, e pressupor que essa verdade real, absoluta, possa ser desvelada é algo de uma ingenuidade de um misticismo, na verdade, né? Uma crença transcendental, assim, que chama atenção, né? Que a gente, no processo penal, vocês ainda precisam continuar lutando contra isso diariamente, né? E todos nós na prática. Posso já? Claro, claro, pode. Bruno, é muito interessante isso, porque na defesa, como eu falei, eu estou muito à vontade aqui, né, entre todo mundo. Claro. Acho que o debate sobre esse aspecto da verdade, que é um debate filosófico, assim, isso o Auri foi muito claro, e o livro do Salah é mais claro ainda sobre isso. Assim, olha, Sim. ninguém discute mais essa conversa de verdade real. O que o pessoal está discutindo, os processualistas que seguem nessa linha diferente, é assim, o problema é que o Ferraioli e o Tarufo já fizeram muito, só que dá para ir além. Não é nem verdade como correspondência, segundo essa outra corrente filosófica que tem esses debates, que são os debates mais atuais, como o seu aí, do processo penal, que eu não quis ir para esse caminho, porque aí não era um caminho da tese, enfim, mas de fato é complicado. E aí a investigação defensiva, Gabriel, é um tema que, coincidentemente, também me é muito caro, que foi um tema que eu falei um pouco dele no mestrado, que é sobre paridade de armas. Acho que o problema da investigação defensiva, primeiro, tem que ter controle também. Claro, prova ilícita é prova ilícita para os dois lados, é inadmissível. Então, tem que ser submetido ao controle. O grande problema da investigação defensiva é compelir a defesa a entregar
as informações XYZ. Esse é um outro problema. Mas os elementos de investigação defensiva, estando ali, têm que ser passados pelo crivo da regularidade, do controle da obtenção. Isso não é para um lado que vale esse controle. Acho que é isso, gente. E agradeço. É isso, Vinícius. Mas, o que você falou também da confiabilidade, nós não temos aqui no Brasil, e a Itália, é muito interessante esse exemplo, porque a Itália, quando eles começaram a fazer aquela alteração do 111 da Constituição e tudo, o contraditório na Constituição italiana, e mesmo no incidente probatório, e mesmo na audiência preliminar, houve algumas sucessões de leis, Vinícius, que vieram para minar essa revolução do contraditório na Itália. Não é o caso desse exemplo que a professora te passou, mas há alguns exemplos ali que vêm para minar exatamente isso, a ideia da audiência intermediária, a ideia do incidente. Isso está sempre, esse espírito contra-reformador é sempre nítido. No Uruguai que a gente foi, o Código do Uruguai é 2017. De lá para cá já houve uma ou outra alteração também no CPP uruguaio para minar o espírito reformista. Enfim, é isso, gente. Eu estou aqui à disposição, enfim. Certo, obrigado, Renato. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? À vontade. Eu só quero trazer uma contribuição rápida aqui, que também essa obra do Renato, o controle da prova penal, também mostra isso, que é o problema a partir do que o Bruno está trazendo, a partir do que a Fernanda colocou, que é a dificuldade, né, o diagnóstico de dificuldade que os nossos tribunais têm em mexer na ilicitude probatória. Mexer no tema da ilicitude probatória já decidida pelo juiz de primeiro grau. A gente tem essa dificuldade, os nossos tribunais, culturalmente, estima-se que eles decidam sempre contra reconhecer uma ilicitude probatória, ou seja, reconhecendo que aquilo não é suficiente para alcançar uma ilegalidade. E aí, claro, análises ao redor, se isso constitui uma nulidade, o que efetivamente, do que se trata esse ato ilícito, especificamente o Ricardo Bleckner, meu colega aqui na PUC, contribui muito com isso, mas esses debates ficam realmente ao largo. A questão, toda ela se situa dentro da valoração da prova mesmo, toda ela dentro do livre convencimento, e fazer um tribunal mudar uma decisão de primeiro grau que não reconheceu uma ilicitude probatória é realmente muito excepcional no momento em que a gente está vivendo, claro, com movimentos bastante interessantes nos últimos tempos no STJ e no STF. Era apenas isso. Muito obrigado. Maravilha. Então, agradeço a participação de todos, de todas. É uma alegria sempre poder continuar com esse projeto tão legal que a gente gosta tanto. Eu e o Bruno, a gente já está uns 20, 25 encontros, né, Bruno? Já há 2, 3 anos. Acho que ano, né? entrando lá no canal do YouTube é sempre legal de ver as várias gravações, negócio andando, várias teses. Acho que é bem interessante, fico bem feliz de ter esse projeto e agradeço a vocês pela participação mais uma vez. E no próximo mês teremos o último encontro desse ano. Logo mais a gente divulga ali no Instagram a data certinho,